Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de maio e no resumido número 314, Virgínia Fonseca encanta senadores na CPI das Bets. IA cria voz para sambista que não fala há 20 anos. Empresas fogem do atendimento automático e voltam para os humanos. Agatha Christie vai ensinar literatura. Primeiro bebê tem DNA editado com sucesso. TikTok bota adolescentes para meditar e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu, visite resumido.cc/newsletter e assine o Futuro Explicado, a newsletter do Resumido, para receber mais conteúdo sobre tecnologia, sobre o impacto no nosso dia a dia. E aproveita e já segue @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok, Resumido no YouTube, Bruno Natal no Blue Sky e @urbe no Twitter. Tenho postado vários vídeos por lá. Vamos pro episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Existe uma possibilidade de eu divulgar muita aposta, ganhar milhões e sentar numa CPI e os caras dar risada comigo e pedir foto. Que estímulo que a pessoa que quer fazer a coisa certa tem de fazer a coisa certa. Se fazer a coisa errada, a galera te aplaude e chama pra pedir foto. Esse que você ouviu foi o Felca, influenciador com 8 milhões de seguidores no Instagram, 4 milhões no YouTube, sempre com críticas muito boas, uma raridade nesse meio, né? Falando dessa realidade paralela digital em que a gente se meteu. Como você deve saber, foi criada uma CPI para investigar os impactos das apostas online na saúde mental e financeira do brasileiro. O motivo principal é investigar os contratos publicitários e a chamada cláusula da desgraça. A cláusula da desgraça é um item que conta no contrato dos influenciadores que aceitam falar sobre bet, em que ele ganha uma porcentagem do que os seus seguidores perderem enquanto apostam. Ou seja, quanto mais os seguidores perdem, mais o influenciador fatura. Beleza, né? Bonito isso. E semana passada, a grande estrela foi a influenciadora Virgínia Fonseca. É legal a gente pensar nesse termo, influenciador, influenciadora, porque ele costuma carregar uma conotação positiva, mas ele pode ser também algo muito negativo, uma influência negativa, como no caso das bets, quando os seguidores são influenciados a gastar até o que não tem, enquanto o influenciador fatura. Uma beleza, né? E chamou muita atenção a ida da Virgínia Fonseca, primeiro pelo visual que ela escolheu. Ela foi de moletom, de óculos, com um copo Stanley, um visual meio infantilizado, assim, pra passar uma imagem mais ingênua, o que contrasta completamente com a posição empresarial que ela tá e com a maneira que ela se mostra nas redes online. Essa postura de desentendida, obviamente, é para minimizar a responsabilidade que ela tem. Isso aí gerou várias críticas já no primeiro momento, esse visual milimetricamente calculado para forçar esse estereótipo de inocência. E ela tinha um habeas corpus que dava a ela o direito legal de permanecer em silêncio, só que ela preferiu essa opção de passar por uma desavisada, uma jovem inocente. Ela chegou até num dado momento a confundir o microfone com o canudo do copo Stanley, então abocanhou o microfone. Difícil achar que ela fez isso sem querer, mas, né, quem sou eu pra dizer? Eu só tô comentando sobre o que eu vi. A parte mais patética disso tudo foi o festival de tietagem dos senadores e senadoras. Vários pediram para tirar selfie, para fazer vídeo, fazer gravação durante a sessão, vídeo personalizado para a família. Como o caso do senador Cleitinho, que pediu para fazer um vídeo para a filha e para a esposa, que são fãs da Virgínia. Teve também o senador Cajuru defendendo publicamente a Virgínia, sua família, defendendo até as casas de aposta. E entre os muitos comentários na rede, um que o G1 destacou, que eu achei muito bom, foi alguém perguntando se isso era um episódio do The Office. Tamanha era o fator cômico daquilo tudo que estava acontecendo. A Virgínia negou envolvimento com a cláusula da desgraça, né, esse dispositivo que prevê lucro de acordo com a perda dos usuários, mas ela admitiu que usou contas de publicidade desses serviços de aposta, que são contas viciadas
para ganhar, quando o influenciador está mostrando como funciona a ferramenta para ele ficar ganhando, e assim acaba dando um caráter enganoso para aquela propaganda, porque o influenciador, ao ganhar de maneira falsa, dá a impressão para quem está assistindo que é fácil ganhar. Aliás, um outro depoente da CPI foi mostrar como funcionava um dos aplicativos e ganhou R$ 120 ali no ato, o que é meio contraproducente em relação ao tema que está tentando ser apresentado ali. A única senadora que parecia estar levando aquilo a sério e teve uma postura um pouco mais combativa foi a Soraya Tronic, que manteve uma postura crítica, mais incisiva e fazendo perguntas realmente relevantes durante a audiência. Para completar esse circo todo, quando a Virgínia saiu do depoimento e foi fazer seu primeiro vídeo para postar no Instagram, a primeira coisa que ela fez foi aproveitar a visibilidade daquilo tudo, afinal estava em todos os jornais, todos os portais, e divulgou uma promoção da sua marca de roupas no site, chamando as pessoas para irem lá visitar. É muita cara de pau, né? Em paralelo a isso, o G1 também fez uma reportagem sobre os cambistas de bet, que são intermediadores que conectam apostadores aos sites ilegais. É um volume gigante de aposta, temos estimativas de 350 milhões de reais só nos primeiros meses de 2025 em apostas ilegais intermediadas por esses cambistas. E eles aproveitam um público bem vulnerável, né? Menores de idade, que não podem apostar legalmente, beneficiários de programas sociais, pessoas com vício em jogos que estão bloqueados nas plataformas. E aí que entra o papel dos influenciadores, né? Eles são uma peça-chave no aliciamento de novos apostadores. Eles simulam ganhos, divulgam plataformas ilegais às vezes. Não é o caso da Virgínia, ela divulga plataformas que estão legalizadas no país, mas outros influenciadores divulgam plataformas ilegais. No fim das contas, né, essa CPI virou um palanque, né, um espetáculo midiático, desviou o objetivo da investigação e a gente segue convivendo com um problema de saúde pública, que é o vício nas apostas, que vem destruindo vidas, principalmente das pessoas mais vulneráveis. E a pergunta principal continua, né? Nesse debate sobre responsabilidade, qual é o papel do Estado em controlar ou até proibir as apostas online que foram recentemente legalizadas? E aí, nesse ponto, a Virgínia fez uma provocação que eu achei muito boa. Ela primeiro citou o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que fez uma crítica bem aguda às casas de aposta enquanto estava com o uniforme do Flamengo, que tem um patrocínio da Flabet, né? Uma casa de aposta que leva o nome do clube. Ele fez uma crítica muito forte. Algumas pessoas falaram que aquilo era hipocrisia, já que ele recebia salário de casa de aposta. Não é verdade, né? O Flamengo tem outras fontes de receita e outros patrocinadores, mas eu entendo o ponto. Mas o da Virgínia foi uma provocação um pouco além. Ela, num dado momento, perguntou, mas se é tão ruim, por que não é proibido? E essa pergunta é muito válida. Então, se o que ela está fazendo não é ilegal, é só imoral, como disse um senador, muito errada ela não tá. A gente pode questionar a ética dela fazer isso, mas o fato é que tá legalizado. E talvez esse seja o grande problema, né? Mas o que me parece é que uma CPI como essa, a participação da Virgínia com tudo que isso envolveu, a amplitude, o alcance que teve esse tema na semana passada, por mais que muito disso na base da galhofa, pelo menos a gente começa a abrir a tampa e olhar esse buraco profundo que são as apostas. Eu acho que a gente vai discutir muito sobre isso ainda. É um assunto que ainda deve e merece ser muito debatido. A Virgínia é só, talvez, a ponta mais visível. Você pode olhar no Instagram, tem pessoas que você nunca ouviu falar na vida, que tem 7 milhões de seguidores, fazendo rifa e, como eu disse, divulgando casas de apostas ilegais. É um problema muito grande que vai precisar ser enfrentado de alguma maneira em algum momento. Os próprios influenciadores também sofrem com isso, né? É uma pressão grande. Os que têm consciência, pelo menos, devem refletir um pouco sobre o impacto das suas decisões. E a Wired fez uma reportagem justamente falando sobre o burnout dos influenciadores, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais. E aqui eu posso falar que, enquanto podcaster, ou influenciador, sei lá, é muito cansativo essa rotina toda, né? Segunda-feira é um dia inteiramente dedicado ao resumido, a terça-feira acaba sendo inteiramente dedicado ao podcast também. Eu tenho que produzir o roteiro, gravar, eu tenho que produzir muita coisa para a rede social, para o LinkedIn, a newsletter, a coluna no ICL. É muito conteúdo, muita coisa para fazer e responder às pessoas e realmente cansa. E olha que eu sou um influenciador com poucos seguidores, eu não sou uma pessoa de destaque nesse meio.
Imagina a pessoa que lida com milhões de pessoas, com milhões de seguidores, o tamanho da demanda. E por isso nos Estados Unidos foi criado o Creators Guild of America, uma espécie de sindicato dos criadores que vai em busca de direitos básicos, como, por exemplo, pagamento em dia ou você ter a propriedade, a autoria do conteúdo que você produz. E nessa já tem empresas sendo criadas para tratar desse problema. Uma terapeuta dos Estados Unidos cofundou a Revive Health Therapy, que é uma empresa dedicada a cuidar da saúde mental dos criadores. Outro dia eu li sobre uma outra empresa que é especializada em fechar startup. Você imagina a quantidade de startup que abre e que não dá certo em São Francisco, no Vale do Silício, e a movimentação que é para fechar isso. E olha que nos Estados Unidos é um bocado mais fácil abrir e fechar uma empresa. O cara, em vez de ficar pensando na próxima empresa abrir, ele olhou ali a oportunidade e, cara, deixa eu ver quem é que tá quebrando, tem mais gente quebrando do que dando certo e vou transformar isso num negócio. E tá indo super bem. No caso, acho que essa terapeuta também teve uma visão boa, assim, de mercado, porque realmente é muita gente trabalhando nesse meio, pouca gente dando certo e a saúde mental indo pra cucuia, né? Porque nesse meio de creators, eu aqui trabalho com notícia, né? Mas os criadores que ficam fazendo memes, sei lá mais o que fazem online, passam por uma pressão muito grande para conseguir audiência, para tentar criar coisa todo dia. É uma outra pegada, né? Uma outra abordagem. E nem todo mundo tem uma visão de mercado, inteligência do Tinan Aldaini. Eu não sei se fala assim o nome desse creator, mas eu vi no Instagram que ele criou um curso sobre como cuidar de bebê reborn. E ele faturou R$100 mil com isso. É um curso de 5 páginas. Ele fez um vídeo contando justamente o absurdo. Ele falou, cara, são 5 páginas que eu fiz no ChatGPT, anunciei, o tema estava muito quente, viralizou e levantou R$100 mil vendendo esse curso. Ou seja, tem gente para comprar qualquer coisa online. Essa é a conclusão que eu chego. E baseado nesse sucesso, ele criou um outro curso sobre como lucrar com virais, que provavelmente é ensinando ou explicando como é que ele chegou no insight para criar o curso de cuidar de bebê reborn. Se isso está certo, está errado, se ele está vendendo alguma coisa que tem valor ou não, isso é uma outra discussão, mas só mostra como esse mercado da influência está ficando cada vez mais maluco e as pessoas têm que tomar cada vez mais cuidado com quem elas ouvem e quem elas seguem online. O conselho que eu sempre dou é menos é mais. Escolhe bem que voz que vai ficar aparecendo no seu feed toda hora. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Favo de mel, fruto do desejar, nave galáctica, transoceânica, ponto platônico. Essa é a voz do Kleber Augusto cantando Imã, só que ele nunca cantou essa música. E eu já vou falar um pouquinho melhor sobre essa história, você vai entender como isso tudo se encaixa com o que eu vou falar sobre inteligência artificial hoje. A Bloomberg falou sobre a crescente dependência, do crescente afeto e apego que a gente está desenvolvendo com os chatbots. Desde 2023, né, quando surgiu o ChatGPT de maneira mais ampla e caiu no gosto do público e com todas as outras empresas que vieram depois, como a Nome, a Character AI, o Replica, essas especializadas em criar chatbot com um personagem específico, pode ser uma relação amorosa, pode ser um personagem fictício. As pessoas têm usado muito esse tipo de serviço como companhia e vai criando ali um apego emocional com aquele personagem porque conversa todo dia, porque ouve muito o que quer e esse vínculo afetivo simulado acaba pegando a pessoa. E esse fenômeno do apego ao chatbot vai apontando para uma transição nas nossas relações digitais. A gente passou pelo auge das mídias sociais tradicionais, depois a gente passou para a relação parasocial com os influenciadores, que é quando a gente segue alguém, a gente acha que conhece aquela pessoa e ela não sabe nem da nossa existência. E agora a gente está entrando na era do que a reportagem chamou de robossociabilidade, que a gente vai criando esses laços com essas entidades não humanas. Isso aí começa a levantar vários dilemas éticos, sociais, psicológicos que ainda não foram muito explorados. Porque aí a gente começa a entrar num lugar que não é só uma preocupação com a imprecisão das informações, com os erros que vêm desses chatbots em termos de precisão da informação mesmo, mas agora a gente começa a falar do impacto emocional nos seres humanos. A gente tem, óbvio, o caso das crianças, que são particularmente mais vulneráveis, elas são mais fáceis de ser impressionadas pelo desempenho de um chatbot desse, principalmente quando a gente tem bots que
dão lá vários conselhos perigosos, eles alegam que são reais, eles criam fantasias sexuais, comportamentos muito perigosos, assim, para uma mente que esteja mais sensível, esteja mais fragilizada, e não só de crianças, né? Eu falei aqui em alguns episódios atrás, daquele caso com o Character AI, que uma mãe está processando a empresa e o Google também, pela influência de um chatbot na morte do filho, né? Nesse caso, o chatbot começou a interagir com a criança e começou a convidar essa criança a ir para o mundo dela para poderem ficar juntos. Era um personagem fictício e isso terminou de maneira bem trágica. Eu falei no episódio passado, no retrasado, como os chatbots da Meta são programados para agradar o usuário, inclusive tendo esse tipo de relação erótica, essa interação erótica, e como isso é perigoso. E falando nessas relações sintéticas com seres que não existem, o Hacker News falou sobre como o avanço das inteligências artificiais generativas, os ataques cibernéticos baseados em deepfakes, especialmente por voz. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo no Resumido, né? A gente fala muito do deepfake de imagem, que é muito impressionante, mas o de voz acaba podendo ser mais perigoso, porque você não tem uma referência visual daquilo, você ouve o áudio, é mais fácil você enganar alguém com aquilo. Mas enfim, esse tipo de ataque cresceu muito. De acordo com o Hacker News, no final de 2024 para cá, houve um aumento de mais de 440% nos casos de voice phishing. Isso é impulsionado pela capacidade dos criminosos de criar vozes sintéticas de uma maneira que vai ficando cada vez mais fácil, né? Cada vez exige menos referência, menos exemplos da voz para criar uma coisa quase perfeita. Inclusive, eu já mostrei aqui num episódio uma vez um trecho inteiro com uma voz minha sintetizada pelo Eleven Labs e ninguém percebeu. E como os sistemas de detecção que a gente conhece, eles operam com base em probabilidade, ele não é suficiente mais para enfrentar os ataques mais sofisticados. Porque quando você fala em detecção, significa que a voz já foi criada, o ataque já foi feito e você precisa se defender identificando aquilo como falso. E talvez a melhor solução seja impedir a criação. Tem que dificultar ou identificar a criação desse tipo de conteúdo para que facilite, inclusive, para os sistemas identificarem. Uma das soluções que já existem é um sistema chamado Reality Check, feito pela Beyond Identity, que oferece uma identificação verificável por criptografia para participantes de reuniões no Zoom e no Teams, para você ter certeza que a pessoa que está na reunião é um humano, não é alguém criado com IA generativa, não é um ser sintético, e sim um ser humano que está lá. Ou seja, é uma abordagem preventiva, né? Ele quer provar a identidade antes da interação, para você conseguir, de maneira eficaz, evitar que o contato seja feito. E talvez por isso nem bem começou a era da IA e a gente já está vendo algumas empresas buscarem um toque mais humanizado nas suas relações. A Klarna, que é uma empresa especializada no que os americanos chamam de compre agora e pague depois, o famoso parcelado, pré-datado, que é uma novidade por lá ainda, estava usando inteligência artificial para atendimento ao cliente. Mas depois de substituir uma parte grande da equipe humana por chatbots em 2013 e 2024, resolveu voltar a contratar pessoas humanas para o usuário sempre ter a opção de falar com uma pessoa. O CEO da empresa, que antes falava empolgado que ele era uma cobaia do OpenAI, que queria testar todas as formas de usar agentes de IA, admitiu que esses cortes priorizaram o custo e não exatamente a qualidade, que acabou sendo comprometida, e que ele agora quer focar nessa qualidade do suporte humano para poder atrair mais clientes. Ou seja, os clientes não gostaram do que ele fez, deve ter refletido mal no negócio, ele teve que voltar atrás. Nada como o bolso, né, para resolver esse tipo de questão. Mas mesmo assim, essa mudança ainda foi criticada porque a maior parte dos atendentes vão ser contratados para trabalhar de maneira remota, autônoma, como se fosse um Uber de atendimento, mas pelo menos são humanos. 80% dos clientes da empresa disseram que eles preferem aguardar mais no telefone para falar com um humano do que ser atendido automaticamente por um IA. Aliás, eu sou uma dessas pessoas. Hoje em dia, todo serviço tem um chatbot no site para tentar resolver o seu problema sem que você tenha que falar com alguém. E eu entendo que em muitos casos a pessoa só está mal informada, não leu, está com preguiça de ver ali o ponto, e essa interação com o chatbot acaba sendo mais fluida, né, para chegar na resposta. Mas eu, quando tenho um problema e procuro um desses serviços, eu já tentei por conta própria e eu quero falar com alguém. Então eu fico lá esperando e respondendo igual um maluco, né? Quero falar com o atendente, desejo falar com o atendente, chamar o atendente, até o sistema aceitar e chamar alguém para falar comigo, quando eu aí sim resolvo o meu problema. E outra empresa que está tomando um caminho parecido é o Starbucks.
da rede de cafés enorme nos Estados Unidos, com alguma presença aqui no Brasil também, que já admitiu que retirar a mão de obra em nome da automatização foi um erro. Eles pausaram a expansão de um sistema que eles chamam de Siren Craft System, que era um pacote tecnológico para acelerar o preparo das bebidas. Em cerca de 3 mil lojas, eles já pausaram esse sistema e estão recontratando humanos, trouxeram de volta as canecas de cerâmica para quem quer tomar um café na loja, para ter uma relação mais calorosa com o produto, mudou o código de vestimenta para também gerar uma familiaridade visual dos clientes com os funcionários, tudo em nome de trazer uma humanização para o serviço. Inclusive, eles estão incentivando os baristas a escrever mensagens no copo, a escrever à mão o nome das pessoas, como era antes, porque isso tudo vai resgatando um clima mais aconchegante para a loja, né? Ainda mais numa loja igual a Starbucks, que de tempos para cá virou um lugar onde as pessoas passam para buscar o café que elas encomendaram no app. Eles querem voltar a ter essa relação. E os testes que eles têm feito nessas 3 mil lojas, né, das 36 mil lojas que eles têm, tem dado resultado positivo. Bom sinal, né? Uma coisa um pouco óbvia, acho que todo mundo vai preferir falar com o humano mesmo. E mesmo onde os dados podem ser muito positivos, a IA também não resolve tudo. A 404 Media falou de uma iniciativa do Baltimore Orioles, que é um time de beisebol dos Estados Unidos, que tentou usar IA para desenhar um time perfeito. Se você assistiu Moneyball, aquele filme com Brad Pitt, com o Jonah Hill, que é baseado numa história real de um cara que montou um time de beisebol só baseado em estatísticas, ele conseguiu comprar os jogadores mais baratos sem gastar muito, conseguiu montar um super time, porque ele pegou através das estatísticas, né? Beisebol é viciado em estatística. Ele conseguiu encontrar atletas muito bons em determinadas funções, em coisas específicas, e assim conseguiu montar um time que funcionou. No caso do Baltimore Orioles, o negócio deu bem errado, porque apesar deles terem pego vários dados, rodado várias simulações, o sistema previa 89 vitórias na temporada. E eles estão aí, quase a temporada acabando, passando um pouco de 60, o que é uma temporada bem ruim. O que aconteceu foi que eles se basearam em decisões de algoritmos, dados biomecânicos, simulações probabilísticas para escolher os jogadores, só que vários dos jogadores acabaram não confirmando as estatísticas excelentes que estavam previstas. Inclusive, foi criado um termo para ridicularizar esses times que ganham no papel e perdem no campo. Chama Expected Stat All-Stars. E aí os torcedores precisam lidar com essas realidades paralelas, né? Um time que funciona no papel, mas de fato não aconteceu. E aí os críticos dessa iniciativa falam que essa obsessão por estatística, que é muito presente no beisebol, né? Tudo é medido, a velocidade que a bola sai, a rotação, o quanto que o ombro do cara se move, o ângulo do taco, tudo é medido, que essa obsessão acaba matando a competição e a adaptabilidade também. Fica todo mundo tão viciado em dado, achando que vai estar ali a resposta, que esquece de olhar o jogo. Isso aí me lembra muito a anedota do Garrincha na Copa de 58, que dizem que quando o Feola falou qual era a tática para enfrentar a União Soviética, quem tinha que entrar por onde, para onde o jogador ia correr, tudo que acontecia em campo, o Garrincha só perguntou: e aí, alguém já combinou isso aí com os russos? Porque é isso, né? Falar é fácil, mas a realidade se impõe. E conforme a gente vai entregando nossas interações, nossas decisões para esses sistemas digitais, a gente vai se arriscando também. A The Verge falou como essas ferramentas de terapia online podem virar uma grande máquina de vigilância. E a preocupação do texto nem é se os chatbots são bons terapeutas, se eles são maus terapeutas. Existem vários usos positivos de chatbots como terapia, ajuda muita gente a falar coisas que talvez não tenha coragem de falar nem para um terapeuta e consegue ter respostas. Mas a questão não é essa, a questão é quem mais pode estar ouvindo. A gente não pode esquecer que esses serviços são pertencentes à Big Tech. São empresas gigantes que vivem de minerar dado. Então, que garantia que a gente tem que o Zuckerberg, o Elon Musk, o Sam Altman não possam querer usar os dados íntimos dos usuários contra os próprios usuários? Nada impede isso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você coloca no seu chatbot, no seu chat. Eu falo isso bastante sobre biometria, né? Eu, por exemplo, não cadastro minha biometria em qualquer lugar. Aliás, eu só cadastro quando eu sou obrigado a entrar em algum lugar. Eu não ponho na academia porque eu não tenho a menor ideia onde eles vão guardar aquilo ali, então eu prefiro digitar o meu código. Mas existem casos em que você não consegue evitar. Um prédio público, em São Paulo, por exemplo, é muito comum já a biometria para entrar em qualquer prédio, sem você saber para onde aqueles dados vão, como vão ser armazenados, o que inclusive abre um risco enorme
para os próprios condomínios, né, por conta da LGPD. Então esse mesmo cuidado tem que ser tomado quando você usa um ChatGPT, um outro bot da vida, como seu confidente digital, sem ter nenhuma criptografia que garanta que os seus dados não vão ser usados no treinamento, lidos por terceiros. É bem complicado isso. E por mais que a gente possa usar os chatbots para tirar dúvidas e até para terapia em alguns casos, nem que seja para ventilar a cabeça um pouco, a importância da interação humana só vai se confirmando conforme a IA vai avançando. O New York Times fez uma reportagem sobre os radiologistas, uma categoria que por muito tempo foi apontada como uma das primeiras a ser afetadas, a potencialmente ser afetadas pela chegada da IA, e como não é bem isso que está acontecendo. O Geoffrey Hinton, tido como o padrinho da inteligência artificial, fez essa previsão, falava que em 5 anos, isso em 2016, ele falava que em 2021 a IA ia superar os radiologistas humanos a ponto de torná-los obsoletos. Uma década depois, essa previsão não se concretizou e a gente está vendo mais radiologistas sendo contratados. A reportagem fala na Mayo Clinic, que é um centro médico muito respeitado nos Estados Unidos, que está usando IA para melhorar a qualidade das imagens médicas e automatizar algumas tarefas, mas que tem contratado mais radiologistas. Então, o que está se vendo lá é que a IA está sendo usada como apoio, não para substituir. Ela usa para melhorar as imagens, para prever doença. São ferramentas que conseguem fazer em 15, 30 minutos, coisas que levariam muito mais tempo para um humano. Porque além de ler as imagens, né, o radiologista também interpreta os dados clínicos, ele aconselha os médicos, ele conversa e aconselha o paciente. Não é só dado, não é só ler o que está escrito ali. Então que começa a se desenhar um futuro colaborativo. Nada muito imprevisível, né? É o mais lógico mesmo, em que a gente vai ver a IA como algo indispensável, porque vai melhorar muitos sistemas, mas vai ser usada em parceria com os humanos, né? Os humanos vão usar a IA, no caso, né? A gente não pode esquecer que a gente está usando a ferramenta, né? Pelo menos por enquanto. Porque tem muitos bons usos para IA, inclusive para clonar a voz, como é o caso do violonista, compositor Kleber Augusto, do grupo Fundo de Quintal, que desde 2003, há mais de 20 anos, não fala por conta de um câncer nas cordas vocais. E agora ele lançou um disco em abril, chamado Minhas Andanças, em que ele canta faixas, inclusive faixas inéditas, faixas que ele nunca havia cantado, com o auxílio da inteligência artificial. Uma reportagem do Tilt contou como eles usaram IA para sintetizar a voz do Kleber usando entrevista antiga, algumas gravações antigas. Então eles geraram uma gravação guia que foi gravada pelo Alexandre Marmita, do Samba do Trabalhador, sob a supervisão do Kleber, cantando no estilo parecido com o dele, para depois, em cima dessa voz guia, aplicar essa camada de IA que transformou na voz do Kleber. Isso tudo com o artista em vida, né? Participando do processo, podendo opinar e provavelmente ficando feliz de ver as suas composições na sua própria voz, entre aspas, de alguma forma. O que é um pouco diferente do que a BBC contou que está sendo feito com a Agatha Christie, que vai agora dar um curso de escrita na própria BBC, um curso que vai custar R$500 por pessoa. Eles clonaram a voz, a imagem da Agatha Christie, a família autorizou esse uso, muito parecido com o caso da Elis Regina, que a gente viu, né, há 2 anos, eu acho, em que clonaram a voz dela para aquela propaganda da Volkswagen. A família autorizou e aí virou uma discussão sobre se isso era correto ou não. Enfim, no caso da Agatha Christie, a família autorizou, diz que o que ela está falando ali é baseado em entrevistas passadas e assim as pessoas vão poder fazer um curso de escrita com a Agatha Christie. Isso aí eu já não sei. Quando é pro passado eu acho mais complicado. Eu acho até que daqui para frente, muita gente, muito autor, muito ator, muita gente que cria alguma coisa vai criar a sua versão online, vai voluntariamente abastecer, voluntariamente contar os seus segredos de maneira que isso possa ser replicado sinteticamente, inclusive após a sua morte. Mas aí é um outro tempo, né? Daqui pra frente, não daqui pra trás. Então, pra surpresa de ninguém, a gente vê a nossa humanidade se apresentar como uma coisa muito importante para nossas relações, inclusive quando a IA tá envolvida. É isso, o caminho vai ser controlado pelos humanos. Eu ainda acho que vai ser isso, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Let's turn now to a promising medical breakthrough. Doctors announced this week they have treated a newborn baby with a rare genetic disease using the world's first personalized gene editing treatment.
E um bebê de 9 meses se tornou o primeiro paciente do mundo a receber um tratamento de edição genética totalmente personalizado. Isso foi feito para corrigir uma mutação que causa uma deficiência chamada CPS1, que é uma doença genética grave que afeta 1 em cada 1.300.000 de recém-nascidos. Essa condição impede o organismo de eliminar amônia no sangue, e aí isso leva a riscos extremos de danos cerebrais e morte. Normalmente, a expectativa de vida de um bebê que nasce com essa condição é baixíssima, e uma equipe médica usou a tecnologia CRISPR de edição de genes para conseguir fazer uma alteração através de infusões com material genético e fazer com que esse bebê conseguisse tolerar mais essa proteína na alimentação. Isso aí reduziu a necessidade de medicamentos, o bebê resistiu bem às infecções, e agora é um exemplo como isso pode ser usado para tratar várias outras doenças genéticas raras. O que a técnica fez foi alterar uma única letra do DNA com uma precisão absurda e assim conseguiu resolver, pelo menos até aqui, a condição do bebê. Isso aí pode ser adaptado para vários outros casos e, apesar do bebê ainda precisar de um acompanhamento, ele pode futuramente até evitar um transplante de fígado, que é o órgão que fica sobrecarregado pela condição, e ele já está apresentando desenvolvimento a melhor expressiva. E essa história é uma coisa de filme de ficção científica, né? Tem vários problemas com esse tipo de manipulação genética, né? A gente pode falar em várias questões polêmicas, né? De começar a querer criar um super-humano completamente editado. Então a gente vai entrar em alguns dilemas éticos também com esse tipo de questão, porque a porta está aberta. E uma outra notícia boa para as crianças é que o TikTok agora botou um recurso de meditação guiada obrigatória para os adolescentes menores de 18 anos que usarem o aplicativo após as 10 horas da noite. Dá para ignorar esse aviso inicial, mas tem uma segunda tela que é mais difícil de dispensar. Para os adultos, esse recurso vai ficar disponível nas configurações de controle de tempo, mas não vai estar ativado por padrão. O TikTok disse que os testes mostram que 98% dos adolescentes optaram por manter essa função ativada, e a ideia é diminuir a minutagem dos adolescentes na tela usando o TikTok. Obviamente, isso aí tem um interesse comercial. O TikTok está na mira lá nos Estados Unidos, né? Nessa discussão, se vende, se não vende, qual é o problema, quais são os riscos do TikTok. Então, eles começam a se posicionar de uma maneira um pouco diferente das outras redes. E falando em redes, a jornalista Taylor Lorenz, que escreve sobre tecnologia, fez uma matéria sobre uma censura do Instagram na Índia, que removeu a maior página de notícias muçulmanas no Instagram da Índia, supostamente por ordem do governo indiano, mas esse nem é o assunto principal que ela falou. O que ela falou de mais relevante é que, depois que ela publicou essa reportagem, ela perdeu um monte de assinantes, ou seja, ela teve um impacto financeiro em ter escolhido falar disso. Aí ela fala como a pressão desse modelo digital que a gente vive vai empurrando os criadores a evitar temas que desafiam autoridades, que toquem tema polêmico, por medo de perder a audiência, né? E como esse viés é uma falha no ecossistema digital, porque ele foi projetado para escrever assim, né? Essa dinâmica leva o jornalista e o influenciador a evitar as pautas sensíveis e assim tem um desincentivo à crítica, né? Pode levar os criadores a começarem a buscar apoio de grupos de direita que oferece financiamento mais direto para falar das pautas que eles gostam, que eles apoiam, né? O que ela quer dizer é que as pautas progressistas, sendo censuradas dessa forma, você não consegue se financiar. E aí você vai escrever sobre o que pagam. E esse ecossistema da ultradireita, da extrema-direita, no mundo, acaba financiando mais os próprios conteúdos que replicam o que eles desejam ver no mundo, do que o campo progressista. Isso aí acaba, então, levando à radicalização de influenciadores em busca de dinheiro. Complicado, mas não é difícil imaginar isso sendo verdade, não. Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva antes, eu acredito mesmo, deve ter muita gente que escreve coisas absurdas e, na verdade, não tá nem aí, nem acredita naquilo, só quer saber de faturar, né? Todo mundo atrás de algum. Aliás, se você quer melhorar aí a qualidade do que circula na internet, apoiar veículos como o Resumido, participe lá do catarse.me/resumido e ajuda a financiar esse podcast para eu poder continuar falando dessas coisas todas que você gosta de ouvir. Conto com você e agradeço a quem já participa, é muito importante. Obrigado. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
E essa semana, Nile Rodgers baixa aqui no Brasil com um chique, show imperdível, né? Se você já foi a algum casamento e dançou na vida, você já sabe quais são as músicas que vão tocar nesse show. O show teve no Rock in Rio uma vez, foi muito bom. O Nile volta agora pra tocar no Vivo Rio, aqui no Rio, na quinta-feira, e domingo no C6 Festival em São Paulo. Showzaço, baita banda, não perde não. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu vou repetir uma dica de outro dia. Semana passada saíram os 3 últimos episódios da segunda temporada de Andor e agora já dá pra dizer com 100% de certeza de que se trata de uma das melhores coisas já feitas no universo Star Wars, e eu incluo aí a trilogia original, tá? Depois de uma lapada de aberrações como Ahsoka, o livro de Boba, Skeleton Crew, só quem assistiu esse terror aí sabe como foi ruim. É um alívio poder finalmente assistir algo tão bom dentro da franquia. Agora é só emendar em Rogue One e ser feliz. This world, it's a clenched, feculent sphincter. E pra não ficar sem dica inédita do que assistir, estreou mais uma temporada de Love, Death and Robots. Essa série da Netflix é menos comentada do que deveria ser, eu acho. Se você ainda não se conformou com o declínio de Black Mirror, eu não consegui ainda terminar essa temporada de tanta preguiça, porque eu acho todos os episódios até aqui muito ruins. Essa é uma boa opção. Os críticos tascaram 100% no Rotten Tomatoes, só que o público deu 34% de aprovação no site. Muita gente achou que as histórias dessa leva não têm o mesmo impacto das anteriores. E se você curte animação, ficção científica, existencialismo digital, assiste, mas vai sabendo que tem uns episódios que impressionam mais pelo visual do que pela trama. Um dos curtas é dirigido pelo David Fincher. About 4 years ago, a man named Dr. Skinner developed a miracle painkiller known as Hopna. E essa dica chegou por mais de um ouvinte, então já sabe, né? Quando vem em coro é porque tem coisa boa. E o melhor, essa dica vale pra ver e pra ouvir ao mesmo tempo. O saxofonista Kamasi Washington, gigante do jazz contemporâneo, compôs a trilha sonora de Lazarus, novo anime do Shinichiro Watanabe, mesmo criador do Cowboy Bebop. A série tem aquele pique distópico e filosófico que eu tanto gosto, e a música acompanha, com jazz, corais, tensão e aquela levada espiritual que o Kamasi sabe entregar. Mesmo se anime não for muito a sua praia, vale escutar a trilha mesmo sem assistir. Mas se você for ver, capricha nos falantes ou nos fones, que a trilha é coisa fina. Nesse episódio você ficou sabendo como a CPI das Bets virou palco para selfies com Virgínia Fonseca, que a voz do sambista Kleber Augusto foi recriada com IA, que empresas como Klarna e Starbucks abandonam o atendimento automatizado e voltam pro toque humano, que uma versão digital de Agatha Christie está dando aulas de escrita, que médicos realizaram a primeira edição genética personalizada num bebê com doença rara, que o TikTok força adolescentes a meditar e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomenda pra mais gente. Me ajuda, espalha o Resumido, bota no Stories, no WhatsApp, em qualquer lugar. Onde você botar vai ter gente pra ver e as pessoas adoram dicas de quem ela conhece. Isso ajuda demais o podcast a crescer. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Também responde lá as enquetes, deixa comentário no Spotify, que agora tem essa opção lá, né? O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.